Olá, eu sou a Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Nosso Business Talk de hoje é com Ulisses Silva, é o CEO e fundador da Leve Saúde, a Healthtech que chegou ao Rio de Janeiro em setembro de 2020 com a missão de oferecer saúde de qualidade e acessível para as pessoas com mais de 45 anos. Sobre a sua liderança, a empresa combina Digital Health, atenção primária e rede própria para tornar a longevidade saudável um direito universal. Ulisses, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até você chegar a essa liderança da Leve Saúde, como que você veio trabalhar nesse setor e depois você vai falar um pouco do trabalho que a Leve está fazendo aqui no Rio e no Brasil como um todo. Legal, André. Obrigado por estar aqui mais uma vez com você. Eu sou paranaense, sou de uma família de 11 irmãos. Meu pai teve 2 casamentos, a minha mãe teve 8 filhos. Escala sempre foi uma coisa dentro de casa, né? E eu ainda tenho uma irmã gêmea, quer dizer, sou paranaense, nasci em Ponta Grossa, me criei em Curitiba, me formei em administração. Minha vida é um pouco diferente, eu fui me formar depois de casado, já com 2 filhas. Depois, as minhas coisas sempre aconteceram, às vezes, fora um pouco do tempo tradicional. Eu me formei depois de casado, com quase 30 anos, cheguei a gerente por volta dos 32, 33, fui diretor aos 40, fui CEO aos 50, né, e virei um founder aos 58 anos. Então, uma vida um pouco diferente e... Mas sempre de muito trabalho e dedicação, né? Bom, sempre acreditei no trabalho, nunca... Eu sou de uma geração que passou pela hiperinflação, né? A crise no Brasil é uma coisa que infelizmente acontece e eu nunca olhei o país como crise, sim como oportunidade. Na minha vida executiva sempre ocorreu assim. O Rio, eu tenho uma conexão muito forte com o Rio quando eu vim trabalhar no processo de privatização na Telemar, na Oi, um projeto belíssimo. Depois eu me conectei com a área de saúde em 2006, na Medial, que foi comprada pela Mil na época, né? Também trabalhei na Intermédica, tive uma passagem até que eu virei CEO de uma companhia de saúde aqui no Rio de Janeiro, né? Que é assim, Saúde. Fiquei aqui quase 4 anos, fui trabalhar num fundo de investimento chamado Pátria, que é o maior fundo de investimento da América Latina, né? E do Pátria passei por fui presidente de uma empresa, CEO de uma segunda empresa de saúde, e até que eu decidi, né, fiz um benchmark, comecei a me interessar. Eu sempre tive a curiosidade de montar um negócio, né? E por várias razões, né, eu falava com meu irmão, vamos montar uma pastelaria, vamos montar um cachorro-quente, vamos montar alguma coisa. E sempre acontecia algum advento profissional, né, que eu era promovido, acontecia um novo projeto, e eu fui adiando esse projeto de empreender. Quando eu me transferi para São Paulo, para o Pátria, em 2017, eu tinha decidido que seria meu último evento como executivo. Aquele seria meu último ciclo. Eu não sabia se ia demorar 3, 4, 5 anos, mas eu já tinha convicção que aquele seria meu último ciclo, né? Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos visitar a Kaiser Permanente, que é uma organização, né, que tem 13, na época tinha 13 milhões de clientes, faturava já 80 bilhões de dólares, mais que toda, né, a iniciativa privada de plano de saúde no Brasil. E eu olhei lá, fiquei admirado, conversei com algumas pessoas e falei, putz, eu acho que eu quero montar uma operadora que tenha inovação, que tenha verticalização, né, e que atenda as pessoas, mas que ela entenda todo o ciclo da pessoa, desde num prontuário próprio em toda a jornada. E isso veio pensando. Eu também, no Brasil, fiz um benchmark, né, vi uma empresa no Espírito Santo que, apesar de pequena, já gerava 30% de margem. Falei, bom, se alguém faz, eu acho que também a Leve pode fazer, pode ser uma empresa eficiente. E aí, 2020, chegamos em 2020, fevereiro, eu saio do Pátria, monto a Leve no dia 5 de março, venho ao Rio de Janeiro, né, eu volto a falar, o Rio de Janeiro sempre tinha uma conexão muito legal. Eu morei no Rio de Janeiro em 99, depois 2001, eu fui para Recife e voltei. Depois eu vim para cá em 2005, quando eu estive novamente na Contax aqui. Depois eu voltei em 2014, quando eu fui CEO da empresa de saúde.
e depois voltei agora. E sempre estabeleci ótimas relações e sempre um crescimento profissional. O maior de todos, evidente, é a frente da Leve Saúde, né, que parece que tem uma conexão, conseguimos criar uma conexão forte com o Carioca, a empresa. Né, o nome eu acho que é espetacular, né, o nome é muito pensado, bom mesmo, a marca né, é excelente. fui escrevendo, Leve Saúde, putz, esse é o nome que a gente quer para a empresa. E eu acho que conectou. As cores também não teve nada de buscar uma pessoa, né, especialista em brand, foi para se diferenciar do mercado. Então eu coloquei o laranja e o lilás e também conectou muito com o canal corretor, que é o nosso braço de venda de plano de saúde. E aí os produtos acho que conectou muito bem com a sociedade. Quando eu falei de 45 anos, eu também vi dentro do Pátria uma apresentação de uma consultoria que falava: as pessoas quando perdem o emprego com 45 anos têm mais dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Né? Felizmente ou infelizmente, porque geram também oportunidades, né, para as pessoas quando saem do emprego, eles abrem uma MEI, abrem um serviço, eles ficam uns 6 meses tentando procurar emprego. Quando não conseguem, eles montam a sua própria empresa, ou no vestuário, ou no varejo, ou no serviço, e precisam ter um plano de saúde. E aí isso foi pensado também para esse público. Por isso que a Leve se diferenciou um pouco das duas empresas focadas no público 60 a mais. A Leve falou assim, não, nós vamos vender tanto para pessoa física como para pequenas empresas. Eu acho que esse foi um tiro certo da companhia. A gente nunca mudou a nossa estratégia inicial, que é Grande Rio inicialmente, né? Vender para as pessoas com 45 anos ou mais, mas sem desabastecer aquela família que também tem filhos com menos de 45 anos. Uma lógica de dados, a gente criou uma inteligência de dados desde o dia 1 na companhia, trouxemos uma startup chamada Zeta Health para nos apoiar, e ali preparamos a empresa para depois vir, né, com a parte de inteligência artificial, porque sem dados você não consegue fazer uma melhor entrega. Rede própria, a gente começou com 3 clínicas, hoje nós somos já com 13 clínicas no Rio de Janeiro, 14 a partir de janeiro, e seguiremos crescendo, né? Já temos um processo de finalização de uma aquisição de hospital, Hospital Israelita Albert Sabin, que está no processo de recuperação judicial, participou de um leilão, a gente participou do leilão, e estamos no processo de finalização. Então, a nossa lógica de tecnologia, a nossa lógica de rede própria, a nossa lógica de prevenção com atenção primária à saúde, no dia zero, a gente não mudou em momento algum, e estou muito feliz de ter começado esse projeto. Hoje são quantas vidas? A gente, nesse 5º ano, a gente celebrou no dia 31 de maio 100 mil vidas, né, pessoas que estão acreditando na Leve. A Leve, o único processo de reposicionamento da empresa é que a empresa iniciou, né, como uma empresa de acesso, e a gente viu, né, um gap das pessoas de renda que estão perdendo renda e estão precisando de um produto mais acessível. Então eu sempre falo que a gente é uma pessoa de acesso para todas as rendas. Hoje a gente já vende 45% naquele produto que a gente chama de premium, que tem, né, os hospitais, com exceção da Redditor. Aliás, temos um hospital também da Redditor, mas a gente tem todos os hospitais prêmios do Rio de Janeiro para oferecer para esse público que quer comprar, às vezes, um hospital, quer comprar um laboratório de melhor padrão. A Leve também oferece. A gente tem um produto, né, mais restrito, né, de uma rede própria super bacana, mas que não são os hospitais prêmios, que é mais acessível. A gente continua vendendo. Então a gente descobriu que esse público está procurando a Leve, está acreditando. Logo a gente vai, no decorrer da entrevista eu vou comentar um pouquinho sobre o que a gente está propondo de tecnologia para o público tanto exigente como para todos os públicos da Leve Saúde. E vocês falam muito desses 3 pilares, né? Que seria a saúde digital, né? Uma atenção primária e a rede própria. E isso é que tem feito vocês crescerem. Nós, da empresa, sempre tivemos algumas convicções, né? Uma delas que nós precisamos de uma rede própria para melhorar a experiência dentro da nossa casa. A gente sempre fala lá, né? Eu sempre tenho que treinar, porque eu sou uma pessoa muito séria, treinar o sorriso, porque eu falo, gente, o cliente, primeiro de tudo, quer o sorriso das pessoas quando ele vem, seja a dor dele. É o acolhimento, né? É o acolhimento. Então, a gente tem uma disciplina germânica, toda segunda-feira
eu faço reunião com todos os gestores, cada segunda é com uma área, né? Então, são nossos rituais. Então, segunda-feira, essa segunda, por acaso, foi a área médica. A área médica vem o pessoal de clínicas, dos hospitais, né? O pessoal que cuida de toda a assistência, né? Eu sempre peço, né? Eu sempre acreditei e acredito que a gente vai ganhar o jogo no atendimento, no NPS. Então, atendendo bem esse cliente, se sair da leve, vai voltar para leve, por várias razões. Pelo acolhimento, pelo bom médico, pelo bom profissional e pela tecnologia. Hoje, o nosso cliente, ele não passa mais por uma mesinha que tem que ir lá, qual é o seu nome, sua carteirinha, preencher dados. Não, a pessoa já vai num totem, né, com o rostinho dela, se ela não está cadastrada, ela vai, aí sim, no guichê cadastra, ou põe o telefone dela, né, já tem, o atendimento é ali no totem. Aí dali já é chamada para atendimento médico, a gente já tem um prontuário todo integrado, com a melhor ferramenta que existe no mercado, na nossa opinião, que é o Tazi, né, um produto holandês, né, que era brasileiro, que foi comprado pela Philips, e agora a gente está juntando a inteligência artificial, onde o médico, quando faz a consulta com o nosso cliente, já vai gravando, né? Já vai gravando, e o próximo passo nosso, no primeiro trimestre do próximo ano, será entregar esse resumo da consulta no aplicativo do cliente. Então, o próprio cliente também vai ter acesso ao prontuário dele, né? Não é bem um prontuário porque tem uma legislação, mas é o resumo daquela resumo consulta. do que ele pode Agora, ser. o resumo das consultas, resumo dos exames, resumos, né, de todos os medicamentos, ele terá para qualquer pronto-socorro que não for da leve. A gente tem uma estratégia de crescer a rede própria, mas enquanto não cresce, está no aplicativo, ele leva para um médico de emergência, aqui, ó, está aqui meu histórico, né, das minhas consultas, dos meus exames, né, inclusive de uma medicação que às vezes tem alguma alergia, e a gente sabe que isso pode salvar vidas ou ter uma assertividade maior naquele momento de dor, onde ninguém conhece o paciente, né, no pronto-socorro, por exemplo. Eu estou muito feliz da gente estar construindo isso para a sociedade. E só é possível fazê-lo se você tem uma rede própria integrada. Então, aonde o cliente for, qual médico ele estiver, ele está com o prontuário dele em dia, né, e vai realimentando. O próximo passo nosso é fazer com que essa tecnologia estenda dentro da casa dele. É o que nós estamos pensando, tem um projeto super bacana, que eu acho que ao final do ano que vem a gente vai fazer uma coisa bem disruptiva, né, para dar segurança, né, seja na ambulância, seja no pronto-socorro, seja em casa, que, né, esse nosso associado, né, esse nosso cliente, ele tenha muita segurança, né, quando ele tiver uma crise, né, e nessa crise, né, o prontuário esteja e ele seja realimentado em qualquer etapa de atendimento. Isso é sensacional, isso é uma estratégia incrível, né? Porque acho que vai facilitar muito a vida, né, do seu associado, né, das pessoas que têm a leve. O que a gente tem falado bastante é que esse ano eu recebi alguns prêmios, né? E em um deles, né, da empresa de inovação, eu falei, pô, esse prêmio para mim é legítimo. Porque às vezes a gente faz um lobby para receber lá um troféu e colocar, mas esse ano eu falei, não, a Leve está recebendo uma coisa legítima, de coisa que nós estamos construindo para a sociedade que vai mudar, né, muitas coisas que os concorrentes vão copiar. O que eles não vão conseguir copiar talvez seja o sorriso, né, a nossa cultura de atender bem, né, e a rede própria. Aí só tem um jeito, né? Você vai ter que comprar a Leve, né? Que talvez seja caro e que hoje não é a nossa intenção. Mas eu estou assim, muito feliz com tudo que a gente tem pensado, produzido. Todo dia a gente pensa como é que a gente constrói, né, essa experiência do cliente melhor, que não é só uma experiência do sorriso, mas é a experiência, assim, dele ter na mão, né, as informações necessárias para que ele possa, inclusive, pedir uma segunda opinião para algum médico, se for uma situação, né, mais crítica, que normalmente a gente pede uma segunda opinião, ele tenha isso na mão. É muito bom isso. Então, quer dizer, a tecnologia hoje está à frente de tudo, né? A gente fez alguns painéis lá no FISWeek e o pessoal da Amazon, a AWS, foi muito generoso quando ele falou para o público, né, que o Nubank está para o mercado financeiro como a Leve está para a saúde, né? Então, é óbvio que eu fiquei super feliz, né, desse depoimento deles,
mas a gente, nós somos uma empresa pequena em relação aos grandes players do mercado, mas já estamos próximos de atingir a cifra de R$ 1 bilhão de faturamento. Coisas assim inacreditáveis. Eu até falei numa reportagem, a gente fez o impossível era possível através do trabalho do dia a dia. Quando viu 100 mil clientes, né, mais alguns meses aí, nós vamos atingir essa cifra, que é emblemática, que agora a nossa ambição muda, né? A gente tinha um parâmetro inicial, onde que nós vamos chegar, e agora a gente entende que tudo que nós estamos construindo para a sociedade, para o cliente, essa empresa ela vai ser transformacional. A gente citou um pouquinho antes aqui, né, o Edson Bueno, talvez seja uma pessoa que tem uma inspiração de ter uma promoção de saúde, né, uma empresa que o cliente, né, se sair da Leve, vai querer voltar para a Leve. Esse é o nosso primeiro gol, e eu acho que esse gol a gente começa a marcar ao longo de 26, e ao longo de 27 a gente vai ter o cliente querendo comprar Leve, em todos os níveis, né? Tem um cliente que é mais exigente, que às vezes tem um seguro internacional, tem um cliente que é mais exigente, que compra, né, reembolso médico. Isso a gente não oferece, pelo menos por hora não está na nossa estratégia, mas tem os demais clientes que vão comprar segurança, confiança, acolhimento, com preço mais acessível, que é o que leva. Não seremos o mais barato, mas seremos aquele de entregar o melhor custo-benefício. Isso deve dar um prazer enorme, né? Fazer esse trabalho e ver essa realização. Isso é muito interessante, né? Porque eu me lembro que a gente conversou lá no início, né, da empresa. É muito bacana ver esse crescimento. Parabéns aí pelo trabalho e pelo investimento que vocês estão fazendo, né? A gente tem que reconhecer que uma empresa não é feita por uma pessoa, né? A gente tem um time de executivos, e eu me orgulho muito de falar que a gente tem o melhor time de executivos da companhia, né, do Rio de Janeiro, certamente, né? Ainda não consigo falar do Brasil, mas... A ideia do planejamento de vocês é Brasil, né? A gente tem uma ideia muito clara que a gente vai começar a testar o nosso modelo fora do Rio de Janeiro, né, para mostrar, né, para o Brasil que é possível, né? Eu sempre falo o seguinte, às vezes eu abro uma palestra e falo, ó, é possível empreender nesse país, né, com seus cabelos cinzas, né? Eu com 58 anos, com pouco recurso, vendendo para um público que a sociedade nas empresas de saúde fugiam, né? Num ambiente super regulado, né? E na pandemia... Não, isso que eu ia falar, eu ia comentar que quando vocês começaram, dia 5 de março, lockdown, 20 dias depois, 15 dias depois, como né? toda pessoa otimista, a gente pensou, né? Isso 30, 60, 90, vai dar tempo da gente organizar a empresa, preparar a companhia para 1º de setembro começar a vender. Por isso que o nosso marco é setembro. E alguns concorrentes que captaram muitos, né, dezenas e alguns centenas de milhões de dólares, eles levaram quase 2 anos para começar a operar. A Leve, no meio da pandemia, levou 6 meses para começar a nossa operação. Né? Depois isso também vai para um livro, porque só a gente sabe como é que a gente começou essa operação, não estava tudo pronto, mas eu falei, precisa começar a vender, a gente não tem dinheiro, precisa começar a entrar caixa. Tem que entrar no mercado, joga que dá certo. E né? a gente foi ajustando as abóboras em cima da carroça. Com a carroça correndo, né? Isso é muito correndo, bom. E quais são as parcerias que vocês consideram essenciais para expandir esse alcance da Leve no Rio de Janeiro como um todo, para você chegar ao público que interessa a vocês? Assim, né, do ponto de vista de rede, eu acho que a Leve conseguiu consolidar a reputação. Ou seja, se só pode credenciar um hospital de primeira linha se o pessoal entende que você presta um serviço correto, tem uma relação, né, amigável e paga em dia, né? Então, esse é um aspecto que a gente vem construindo essa reputação. Do ponto de vista de tecnologia, a gente está com os maiores players. Estamos falando de Google, estamos falando de Amazon, estamos falando de Meta, né? Essas 3 empresas estão muito... Databricks, que é uma empresa, uma das grandes empresas globais de gestão de dados. Então, a Leve, ela nunca abriu mão nem de ter executivos, né, sempre tendo executivos de primeira linha, como empresas de primeira linha. Nosso RP é um RP de primeira linha, esses nossos parceiros, a gente sempre teve conectado com as melhores empresas, com pouco recurso, mas, né, hoje a empresa começa a ter um outro tamanho,
Então começa a ter uma relevância maior, inclusive, nessas empresas. Então a gente sempre está, o ano que vem a gente fará uma missão na China, justamente para ver o que a gente pode trazer de melhoria de experiência, seja dentro da clínica, dentro do hospital ou dentro da casa do nosso cliente. Por que na China? A China tem se mostrado, né, um dos maiores players aí nessa parte de inteligência artificial. Eu estava comentando ontem, né, com o nosso CTO, lá não tem uma discussão se vai fazer ou não vai fazer, né? O governo tem diz, uma ordem. Não, tem é execução, né? Os Estados Unidos, por vários motivos, tem as concorrências e um mercado mais fragmentado. Então, eu acho que a solução da China, depois nós temos que adequar, né, e tropicalizar aqui. Mas eu entendo que lá, até pela escala que eles têm, essa parte de estruturar dados, eles me parece que estão um pouco mais à frente do próprio Estados Unidos. Agora, Estados Unidos, nós iremos, esse ano a gente foi no Brasil, Silicon Valley, né? Eu estive lá, eu e meu CFO, né? É provável que eu esteja lá novamente em março ou abril do ano que vem, que também é uma célula de brasileiros em Stanford, né? com várias palestras, vários investidores e várias startups que vão discutindo essas soluções de vanguarda, né? Então, estar nos Estados Unidos é uma opção sempre, né? Mas como a gente ainda não foi para a China, vamos lá descobrir um pouco desse mercado. Vai ser uma viagem bem direcionada. Vamos tentar levar algumas outras empresas de saúde, né, que também têm o mesmo interesse. Interessante. E como é que você vê a Leve Saúde nos próximos 5 anos? Assim, o papel que você deseja, você falou um pouco, mas bem especificamente, que a empresa desempenhe nesse sistema de saúde do Rio de Janeiro agora. Do ponto de vista de crescimento, eu tenho a ambição de tornar a Leve a maior empresa do Rio de Janeiro. E acho que é possível, dado o cenário de oportunidades que a gente não precisa citar aqui o que está acontecendo no Rio de Janeiro com alguns concorrentes. Então, acho que tem uma oportunidade aí legítima, até pelo que a gente vai oferecer de tudo aqui que a gente conversou um pouco aqui. A gente também tem uma visão de expansão. A gente quer chegar em outros estados. A gente fez um estudo, né, para entrar em 10 cidades. Cada cidade ganhar 50 mil vidas, mais 500 mil no Rio, seria uma empresa de 1 milhão. A gente está mudando um pouco essa lógica. É provável que em algum momento a gente vá a São Paulo. São Paulo é um país, né? Não dá para entrar em São Paulo de forma amadora, então nós vamos ter que criar as condições e um momento oportuno para a gente entrar em São Paulo. Estamos conversando com algumas outras operadoras, talvez para fazer uma joint, ou faremos como fizemos aqui no Rio, já com experiência de começar do zero, né? Mas iremos para uma outra capital já no início do ano que vem, que é Curitiba, né? Como eu venho de lá, tenho relações lá, eu tenho um sócio meu que está construindo um hospital de um outro negócio dele, e isso facilitará a nossa entrada dentro de Curitiba, que eu acho que vai ser uma bela experiência de começar do zero Curitiba também. Que dizem que é um mercado teste muito importante, né? Porque não é um só mercado teste, tem uma concentração grande, né, numa das empresas lá, mas eu sempre animado, né? Acho que a Leve vai levar uma solução diferente do que o mercado está entregando hoje. Em 2, 3 anos, a gente provavelmente será uma referência também em Curitiba. Muito bom. E qual é a sua dica, assim, para os empresários e empreendedores que querem entrar nesse segmento de saúde? É difícil. Eu falo lá, às vezes, com meus sócios, né, que talvez se a gente soubesse tudo que a gente ia passar, a gente não teria começado. A necessidade de dinheiro, o órgão regulador, né, a falta de dinheiro, né, em alguns momentos, né, mas depois de passados 5 anos e passados os tsunamis, né, todos nós somos muito felizes por aquilo que a gente passou. Eu falo que a Leve Saúde é um pós-doutorado, né? Não tem nenhuma faculdade. Eu fiz COPEAD aqui no Rio, onde foi um curso que tenho certeza que me deixou com uma musculatura técnica melhor, inclusive para começar a empreender. Mas nada melhor do que você, né, com o seu barquinho no alto mar e passando por aquela diversidade e sair do outro lado. Então, cuidar do caixa, né, ter uma ideia firme, preparar um projeto, ter as conexões, entender um pouco o alvo, o nicho que quer trabalhar, né, confiar em si mesmo e
muita iniciativa, muito otimismo e muito trabalho. Não se vence sem esses pilares, né? De muito trabalho, muito otimismo, muita conexão. Uma das coisas que eu mais faço na empresa é fazer relacionamento para aprender. Hoje eu estou aqui, você faz uma pergunta, eu faço uma reflexão, levo para mim aqui o que eu posso fazer, às vezes com uma ideia, com uma fala, né? E essas várias falas daqui a pouco viram um diamante. Então, eu gosto muito desses relacionamentos, eu acho eles super relevantes e eu faço isso muito, mas não é fácil, mas é possível, né? Independente da idade das pessoas. Então, se a pessoa acha que está velha e já tem que aposentar, uma coisa que eu nunca entendi, quando as pessoas ficam maduras intelectualmente, elas param de trabalhar. Isso eu nunca entendi. Né? Concordo plenamente. A pessoa dá 60, pô, agora eu vou me aposentar e vou passear. Agora que ela fica boa para a sociedade, que ela pode entregar mais. Entregar mais, trocar mais, né? Não, você veja quem são os melhores professores, os melhores cientistas. São aquelas pessoas que estão lá, né, com 70, 80 anos trabalhando, desenvolvendo, entregando o seu melhor, com mais conhecimento do que tinha com 50 anos, né? Com 40 principalmente. Mas... Muito bom ouvir você falar isso, porque justamente esse é o propósito do próprio LEAD, né? A gente aguçar a curiosidade, as pessoas quererem trocar, né? Trocar, aprender. Eu sempre falo, qualquer palestra é ótimo. Qualquer momento, qualquer conversa, qualquer troca, tem alguma coisa boa para te acrescentar, né? Até que seja para... Não, isso eu não quero, né? Então, acho que a gente aprende muito, né? E a curiosidade, acho que move a gente. Muito bom saber que tem uma pessoa tão apaixonada e uma empresa que está indo tão bem. Parabéns aí pelo teu trabalho. E a gente gosta muito de contar histórias de sucesso. Que a Leve cresça muito, que você volte aqui para contar mais histórias de sucesso, que esse crescimento previsto para 26 seja ultrapassado, não é isso, Ulisses? Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí. E parabéns pelo LEAD, por essa iniciativa. Contar a história aqui hoje mais fácil e não vou dizer que é uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem, muitas vezes, das pessoas, às vezes estão, né, para baixo, alguma coisa. Vai lá, dá para fazer, dá para começar. Não é fácil, mas é possível. Com paixão a gente chega lá. Tá Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Se você gostou dessa conversa do Business Talks com o Ulisses e quer conhecer outras histórias de sucesso do Rio de Janeiro, acesse nossas redes através da Band News FM e também das redes sociais do LEAD Rio de Janeiro.